Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos trabalhar com outro algoritmo de busca que também ele é da área de inteligência artificial, que é chamado da busca A estrela, e você também vai encontrar o A asterisco para referenciar esse algoritmo. E esse é um dos algoritmos mais importantes da área de buscas em inteligência artificial, que inclusive ele que foi o algoritmo que deu ideia para a implementação dos sistemas de GPS, e além disso, esse algoritmo é muito utilizado em jogos, por exemplo, em jogos de tiro. Vamos supor que você está fugindo do inimigo, o inimigo é o computador, e quando o inimigo ele encontra você ou ele enxerga você, ele vai traçar a menor rota da posição que ele está até a posição que você está para ele conseguir, por exemplo, te matar. Tem muitas aplicações práticas, principalmente na área de jogos. Se você fizer uma pesquisa sobre o algoritmo A estrela, você vai encontrar várias aplicações com relação a jogos. Caso você conheça aquela ferramenta Unity, que é para desenvolvimento de jogos, existem muitas implementações desse algoritmo A estrela. E nós vamos utilizar ele agora para resolver esse problema da busca de Arad até Bucareste. A ideia dele é utilizar a tabela de heurísticas, que nós usamos na busca gulosa, que nós temos a distância em linha reta de uma cidade até o objetivo, e também, finalmente, agora vamos utilizar essa distância pela estrada. Só para nós recapitularmos, esse valor de 140 indica a quilometragem que você deve percorrer de Arad até Sibiu. E esse valor de 366, ele não é uma distância pela estrada, é a distância em linha reta de Arad até Bucareste. Ele é considerado somente uma heurística, uma forma que você vai utilizar para resolver o problema, somente para ajudar o algoritmo. Vamos dar início, então, começando por Arad. Nós vamos agora expandir quem são os adjacentes de Arad, que é Zerinde, Sibiu e Timisoara. Vamos considerar as distâncias em linha reta. Zerinde, 374, conforme a tabela. Sibiu, 253, conforme a tabela. Timisoara, 329, conforme a tabela. Agora vamos utilizar a distância pela estrada. De Arad até Zerinde, são 75 quilômetros. De Arad até Sibiu, 140. De Arad até Timisoara, 118. Agora nós vamos fazer um somatório desses valores. 374, que é a heurística em linha reta, mais a distância que você vai percorrer pela estrada, nós temos, por exemplo, 449, esse somatório. De Arad até Zerinde, o custo é 449. De Sibiu, somamos 140 mais 253, o valor é 393. De Arad até Timisoara, o custo é 447. Quer dizer que nesse algoritmo você utiliza a heurística e o quanto você já andou pela estrada ou quanto que você precisa andar para chegar em uma determinada cidade. Ele acaba sendo um algoritmo muito mais eficiente. Podemos utilizar novamente um vetor ordenado para inserirmos esses valores em ordem. Menor valor é o 393, que é de Sibiu, então nós vamos escolher novamente ir por Sibiu. Vamos expandir os adjacentes de Sibiu. Veja que nós temos o Fagaras, o Rinico e também Oradeia. Vamos agora buscar os valores da heurística, distância em linha reta. Oradeia, 380, conforme a tabela. Rinico, 193, conforme a tabela. Fagaras, 178. Agora vamos buscar os valores pela estrada, de Sibiu até cada uma dessas cidades. De Sibiu até Oradeia, 151 km. De Sibiu até Rinico, 80 km. De Sibiu até Fagaras,
99 quilômetros. Vamos fazer agora o somatório da heurística, distância em linha reta, mais a distância real pela estrada. Oradeia, 531, veja que deu um valor bem alto, pois você estaria voltando, você está se afastando do objetivo. Rinico, 273 e Fagaras, 277. Pela busca gulosa, se você lembra, ele foi por Fagaras, pois ele tem a menor distância em linha reta. Porém, nesse caso, nós temos o menor custo, que é 273 por Rinico. Quer dizer que vamos por essa cidade. Expandindo os adjacentes não visitados, temos Craiova e Piteste. Agora, o que nós precisamos fazer é considerar a heurística, a distância em linha reta. De Piteste até o objetivo, 98. De Craiova até o objetivo, 160, conforme a tabela. Agora, vamos pegar a distância real pela estrada. Rinico até Piteste, 97 quilômetros. Rinico até Craiova, 146 quilômetros. Vamos fazer o somatório. Piteste, 195. Craiova, 306. Quer dizer que ele vai por Piteste. Vamos agora expandir os adjacentes não visitados de Piteste. Temos, nesse caso, somente o Bucareste. A heurística, distância em linha reta de Bucareste até Bucareste, tem o valor 0. E a distância pela estrada de Piteste até Bucareste, 101. Quer dizer que o custo dessa solução é somente 101. Nesse caso, só tem um nó. Se você, por exemplo, tivesse outro nó para cá, com certeza Bucareste daria o menor valor por causa do valor da distância em linha reta. Então, quer dizer que essa que é a solução. Você vai sair de Arad, vai para Sibiu, Rinico, Piteste e Bucareste. Vamos fazer agora um comparativo desses dois algoritmos para nós sabermos qual é a distância em quilômetros que você vai percorrer. De Arad até Sibiu, 140 quilômetros. De Sibiu até Rinico, mais 80, 220 quilômetros. De Rinico até Piteste, mais 97 quilômetros. De Piteste até Bucareste, mais 101. Com esse algoritmo, a estrela, nós vamos percorrer pela estrada 418 quilômetros. Agora vamos ver quantos quilômetros nós vamos andar com o algoritmo de busca gulosa. Ele pegou uma rota diferente, de Arad até Sibiu, 140 quilômetros, e ele foi por Fagaras. De Sibiu até Fagaras, mais 99 quilômetros, e de Fagaras até Bucareste, mais 211 quilômetros. Veja que ele anda 450 quilômetros com o gulosa, com o outro algoritmo, a estrela, 418, quer dizer que nós temos 32 quilômetros de diferença entre um algoritmo e outro. Conforme você notou, o algoritmo A estrela ele é muito mais eficiente do que a busca gulosa, pelo fato de que ele utiliza, além da heurística, que é uma informação sobre o problema, a distância real entre as cidades. Nesses exemplos, nós estamos considerando somente as distâncias, mas claro que, por exemplo, esse caminho por Fagaras, 32 quilômetros a mais, mas vamos supor que seja um caminho que não tenha pedágio. Então, quer dizer que o custo financeiro vai ser menor do que você passar por essas outras cidades. E vamos supor que, passando por esse caminho, você precisa entrar no centro dessas cidades. Então, quer dizer que o percurso pode demorar mais, em número de horas. Então, você pode levar em consideração vários fatores e, além de colocar, por exemplo, esse valor de 211, que é somente a distância, você pode colocar mais heurísticas em cada uma dessa distância, como por exemplo, o custo do caminho é um custo alto, médio, baixo, considerando pedágio. Então você poderia, por exemplo,
adicionar quantos pedágios existem em cada um desses trechos, poderia indicar se o trecho é perigoso ou não é perigoso, se tem muitos assaltos em determinadas partes da estrada, ou então qual é a rota que tem mais pontos turísticos. Entre Fagaras e Bucareste tem poucos pontos turísticos, mas entre Rinico e Pitești tem vários pontos turísticos. Assim o usuário pode escolher, eu quero trajeto para fazer um passeio ou um trajeto para ir mais rápido. Então você pode adicionar uma série de heurísticas de acordo com o problema que você estiver trabalhando. Com isso fechamos o entendimento da busca estrela e também fizemos um comparativo com a busca gulosa e na próxima aula vamos fazer a respectiva implementação. Obrigado e até lá!